Olá, amigos! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Eu quero agradecer todos os companheiros aí, os amigos que estão acompanhando, né, fazendo comentários. É muito importante a participação de todos, que a gente vai trocando ideias, vai trocando aprendizado, conhecimento, né? E é muito, muito importante isso. Hoje eu quero fazer uma experiência aqui para quem está acompanhando, né, o pessoal que gosta. Eu recebo aqui mensagens aí de todo tipo, né? Temos aqueles amigos aí que já, na mesma faixa etária nossa aí, já aposentados, né? Que gostam de eletrônica, como também tem jovens aí que estão iniciando, fazendo experiência, querendo aprender, né? Conhecer. Então, sempre que eu posso, eu gosto de trazer alguma coisa que possa passar algum conhecimento, alguma teoria também, né? E sempre embasado pela experiência prática aqui, usando o pouco equipamento que eu tenho aqui em casa, né? Eu queria hoje fazer uma experiência sobre, naturalmente que é tudo sobre radiofrequência, né? Eu gosto dessa área da eletrônica. A gente pode até apresentar qualquer dia desses um outro circuito, né? De outra área da eletrônica, mas radiofrequência é o principal aqui, né? É o caminho principal do nosso canal, né? É um canal de rádio amador, né? Rádio amador normalmente está sempre ligado com telecomunicações, rádio antigo, rádio, antenas, né? Circuitos sintonizados, né? E outras coisas mais. E eu percebi que há pouco tempo atrás eu fiz uma montagem de um oscilador Colpitts, né? Eu montei ele e tive vários comentários, né? As pessoas queriam saber ali, né? Detalhes, se podiam usar para determinada finalidade ou outra, né? E queriam saber mais. E foi um vídeo que deu bastante visualizações, né? Ou seja, houve muito interesse em mexer com o oscilador. Eu tenho aqui em casa, eu tenho livros de eletrônica, livros em papel, né, impresso, mas eu tenho também muito material que eu peguei na internet, que a gente vai pesquisando, vai buscando aí, e encontra, né? Tenho muito PDF, muito livro, e-books, né? E eu tenho um e-book aqui que eu acho muito interessante, eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho aqui um tablet antigo meu aqui que eu uso só para leitura, né? Só para livro, literatura, técnica, a maioria. Do Luiz Frenzel, né? Luiz Frenzel. Traduzindo o título do livro, traduzindo assim uma tradução livre, né? Projetos eletrônicos práticos, né? Para experimentadores. Deixa eu mostrar a capa aqui. A capa do livro é esse aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Tá? Eu acredito que a imagem aí deve ficar correta, embora no celular ele inverte, né? Mas depois na hora de eu fazer o vídeo editar, a imagem fica correta. Então eu tenho esse e-book aqui, já faz algum tempo, e infelizmente é em inglês, né? Nem todo mundo gosta de literatura em inglês. Quem conhece, fala, escreve, não há problema nenhum, mas para quem não tem conhecimento do inglês, às vezes é um empecilho, né? Tem que ir lendo com o dicionário do lado. Antigamente fazia isso, né? Nos meus tempos aí de guri, de garoto lá, de adolescente, ainda começando a mexer com rádio, telecomunicações, tinha que correr atrás de um dicionário lá, ficar traduzindo palavra por palavra e tal. E hoje em dia está fácil, porque o tablet tem um dicionário aqui direto, né, online. Então você seleciona ali o texto e ele já vai traduzindo. Então você pode ir fazendo a leitura. Dá trabalho, naturalmente que dá trabalho, mas vale a pena. Então o que eu fiz? Eu fiz um roteiro aqui, eu fiz a tradução do texto e fiz um roteirinho, tá bom? Deixa eu entrar aqui na página, um minuto só. É um oscilador Colpitts, tá? É um osciladorzinho Colpitts, deixa eu mostrar aqui. Depois eu vou pôr no meu quadro aqui, ó. Esse é o texto, tá? E esse é o circuito básico dele. Então, o Luiz Frenzel, ele mostra para a gente esse circuito do oscilador Colpitts, que pode trabalhar até 30 MHz. Até 30 MHz é bem
tranquilo aqui dele oscilar, né? Não há problema nenhum. E ele apresenta um método prático, né? Como é a proposta dele nesse livro? O método prático de você fazer o projeto, tá? Desse oscilador. Então não exige uma teoria tão complexa, né? Tão difícil. A gente sabe que osciladores têm aí um certo grau de complexidade, mas aqui vai ser apresentado de uma maneira muito simples, tá bom? Então hoje no vídeo o que eu pretendo passar aqui para vocês é esse projeto prático, o roteiro, né? Que é apresentado aqui no livro, passo a passo, como é que você vai determinar os valores dos componentes, né? E do circuito ressonante. Então, esse osciladorzinho, deixa eu ver se eu aumento a imagem aqui para mostrar para vocês. Ó. Vou pôr aqui, que dá para ver. Isso aí. Ele tem a polarização de base, R1, R2, tem um resistor de emissor, e depois tem o indutor L e 2 capacitores, tá bom? E ele apresenta uma onda senoidal perfeita, né? E ele pode oscilar até 30 MHz, então dentro aí das frequências de ondas curtas, né, do radioamador, tá? Então eu vou usar o meu quadro que eu tenho aqui na mesa, o quadro branco, vou desenhar o oscilador e vou passar para vocês um resumo do que está aqui, passo a passo, o que você deve fazer para calcular o valor de cada componente. E depois com essa regra, né, com essa receita, né, é praticamente uma receita, são 11 passos, tá? 11 passos. Você vai seguindo e você determina aquilo que você quer, tá? Qual o transistor que você quer usar, qual a tensão de alimentação, qual a frequência de operação do circuito, e aí você vai calculando, tá? Então, qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer hobbyista, né, qualquer radioamador que tiver necessidade de projetar um oscilador Kopitz, a partir desse roteiro aqui vai ficar muito fácil, tá? Muito, muito fácil. Então, eu vou seguir o roteiro que ele dá, vamos calcular os valores aqui, e em seguida, provavelmente não dê tempo de fazer nesse vídeo, porque eu acredito que fica um pouco longo, mas a gente depois vai para a prática. Então, depois que eu projetar todos os valores aqui, nós vamos fazer a montagem. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos. Eu continuo ainda com as experiências lá do receptor, né? Tá? Dei uma paradinha porque eu cheguei no estágio que eu queria. Existem alguns pontos ali para a gente poder debater, discutir aqui. Conversando com o Pico, ele me passou também algumas sugestões, algumas ideias, né? E eu ainda vou fazer mais algumas experiências e depois vamos fazer a placa final para a montagem daquele estágio, tá? Lembrando que o oscilador aqui também pode ser usado como oscilador local do receptor também, né? É uma outra opção, tá? Então vamos partir para o nosso cálculo. Eu não quero me alongar muito, porque eu já estou me antecipando dizendo que é um vídeo hoje teórico, né? Mas é bem prático, tá? Bem prático mesmo. Quem quiser aprender um projeto de um oscilador Kopitz, que você possa trabalhar com ele de 1 MHz, ou até um pouco menos, até 30 MHz, né? Você pode calcular ele para a frequência que você quiser. Acompanhe o nosso vídeo aí, tá? Um abraço para todos, então, e vamos lá para a nossa parte de projeto. Olá, pessoal, vou usar meu quadro branco aqui, tá? E a gente vai seguindo as informações aqui do Louis Frenzel, né? E nós vamos, então, fazer o projeto seguindo as orientações práticas aqui de um oscilador, né? Deixa eu escrever aqui. Oscilador Kopitz. Acho que é assim que escreve, tá bom? Bom, o circuito que ele apresenta para a gente aqui tem algumas variações por aí, né? Com transistor de efeito de campo, mas é um dos circuitos mais conhecidos e mais utilizados, né? Então eu vou desenhar ele aqui só para a gente ter uma ideia de como vai ser o nosso projeto. Ó. Temos o nosso transistor, né?
Que transistor é esse? É um transistor NPN, né? Um transistor NPN, e você pode usar o transistor que você quiser, de uso comum ou de radiofrequência. Basta que você pesquise no datasheet a frequência de trabalho, né? Mas a gente tem uma gama enorme aí de transistores que podem funcionar nesse tipo de circuito. Até a frequência de 30, né? Aqui, ó, no coletor, frequência de 30 MHz, bem entendido, né? Nós temos aqui, ó, tensão positiva. Aqui eu tenho o indutor L, tá? Que nós vamos depois calcular. Temos aqui, ó, o resistor de emissor, que é o RE, tá? Meu quadro é pequeno, então provavelmente eu tenho que apagar aqui algumas coisas. Então, quem estiver acompanhando, seria interessante que vá fazendo uma cópia, né? Tá bom? Depois aqui nós temos a polarização do transistor por divisor de frequência, polarização da base por divisor de frequência, né? Nós temos aqui, ó, o R2 e o R1, tá bom? E completando aqui o nosso circuito, deixa eu dar um pouquinho aqui, ó, é aqui no coletor, tá? Nós temos o capacitor 2, o capacitor 1, e aqui a realimentação que vai vir aqui, ó, a realimentação vem para cá, ó. Esse circuito é feito assim. E aqui você tem o out, tá? Então nós temos, olha, um transistor NPN, tá? Eu vou usar o 2N3904. Existem vários, tá? Vários transistores de uso comum que você pode usar. Eu tenho bastante 2N3904, vou utilizá-lo. Mas tem vários, tá? Se alguém tiver dúvida aí, depois me pergunta que eu vejo lá, a gente passa outros transistores, né? Então, o projeto dele, como vai ser feito? Nós vamos calcular o divisor de tensão, o valor da indutância, dos capacitores e da resistência do emissor, tá bom? Então vai ser uma receita passo a passo, o que torna esse projeto muito simples, né? Importante a gente saber duas formulinhas aqui que nós vamos utilizar aqui. A primeira é da frequência de ressonância, né? Tá? Qual vai ser a formulinha que a gente vai usar? 2π, 1 sobre 2π, raiz, né, de RC. Ó, R não, LC, né? Vamos cá, vamos, aqui é L. Ah, eu já sei porque ele está usando o R aqui. Depois eu comento para vocês isso. Ó, RC, tá? RCT, tá bom? Essa fórmula aqui ele vai utilizar. E também a frequência de associação de capacitores. Tá? Então ele tem um capacitor total, que é a associação de C1 e C2. Tá bom? C1 vezes C2, né? Dividido por C1 mais C2, tá bom? A gente vai tratar o indutor como se fosse uma determinada resistência aqui, né? Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Associação de capacitores, essa aqui, tá? O valor dessa associação, capacitores em série, né? Tá? Naquele aplicativo que eu já mostrei aqui no canal, que tem no celular, o outro celular meu não está aqui agora para mostrar para vocês. Vocês conseguem fazer esses cálculos aqui de maneira muito simples, usando aquele aplicativo, tá bom? O transistor nós já escolhemos, né? Então, para iniciar o projeto, o que você tem que determinar? Vamos lá, então. Primeiro passo, tem que determinar a frequência, né? Que frequência você vai construir o teu oscilador, né? Você pode construir esse oscilador de até 30 MHz.
né? No nosso caso aqui, a gente vai pegar e vai trabalhar com uma frequência de 10 MHz. Deixa eu botar aqui, ó, 10 MHz, para facilitar, tá vendo? A gente vai fazer um cálculo aqui, usando a frequência de 10 MHz. O que mais você tem que fazer? Saber um transistor. Então você vai e escolhe um transistor que trabalhe na frequência que você quer projetar o circuito, né? Tá bom? O 2N3904 é um transistor barato, de uso comum e fácil de encontrar, tá bom? Então eu recomendo isso. Outra coisa, determinar aqui a tensão de alimentação do circuito, tá? Isso já é logo no início do projeto. Você precisa determinar se você quer que o circuito funcione com 5 volts, com 9 volts, com 6 volts, né? Com 12 volts. No nosso caso, nós vamos trabalhar com uma tensão de alimentação de 12 volts, tá bom? 12 volts. São, então, as preliminares aqui do nosso projeto, tá bom? Agora, nós já estamos, então, no terceiro passo da receita aqui do projeto que o Luiz Frenzel ele passa para a gente, né? Já determinei a voltagem, o transistor, a frequência, né? Agora, nós vamos determinar a corrente de coletor, tá? A corrente de coletor, tá? Tá bom? Essa corrente de coletor é um amplificador classe A que nós vamos projetar, né? Com realimentação, tá? Então, é um projeto de um amplificador classe A com realimentação. E essa corrente de coletor, o IC, né, que vai passar aqui, ó, vamos assim, ó, IC, corrente do coletor. Esse IC, dentro desse projeto que ele indica para a gente, você pode arbitrar uma corrente de 1 mA até 20 mA, né, de 1 a 20 mA, tá bom? É interessante você ver também se o teu transistor trabalha nessa faixa aqui de corrente, tá bom? E na faixa de tensão que você está utilizando. Então, nós vamos utilizar nesse projeto 12 volts, a tensão, e a corrente do coletor pode ser qualquer corrente de 1 a 20 mA, tá? Receitinha de bolo. No nosso caso, a gente vai adotar uma corrente IC de 5 mA, tá bom, pessoal? Então, já temos algumas considerações aqui. Como a minha luzinha está muito cheia, eu vou interromper, vou apagar ela e continuamos aqui o nosso projeto. Pronto, pessoal, já dei uma limpada aqui, tá? Para a gente poder prosseguir. Infelizmente, não vou poder deixar todas as anotações aqui, porque o espaço é muito reduzido, né? O que nós determinamos até agora no nosso oscilador? Nós determinamos que ele vai trabalhar com 12 volts, que é a tensão de alimentação, né, o mais VCC, vai trabalhar na frequência de 10 MHz. Importante no início você fazer isso aí para ver até se o transistor, né, trabalha nessa frequência. E nós determinamos também que a corrente do coletor é de 5 mA, olha. Tá, nós temos, então, essas primeiras considerações, tá? O próximo passo é a gente determinar a corrente, a resistência de emissor, tá? E também a corrente do emissor, né? Tá bom? Então eu vou, só para a gente lembrar, eu vou desenhar aqui de novo, depois eu apago isso aqui, ó. A resistência do emissor está aqui, ó. Tá? RE, tá? A corrente do emissor é a corrente que passa aqui por esse resistor, né? Nós já temos, aqui nós temos uma indutância, e eu já determinei o valor de C, e C igual a 5 mA, tá? Nós já fizemos isso, já foi escolhido, né? Adotado esse valor de 5 mA. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos entender, vamos considerar que a corrente de emissor, ó, IE, é igual a IC, tá bom? Que é, no nosso caso, 5 mA. É uma aproximação, né? Esse método é um método prático, tá bom? Outra coisa que o Luiz Frenzel ele considera aqui, né? Que eu estava traduzindo aqui passo a passo, que é a tensão de trabalho aqui nesse resistor, né? É uma tensão de em torno de 20%, um valor que ele considera
útil, interessante para você usar aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, atenção, VRE. VRE é igual a 20% do VCC, tá? 20% do VCC. Então, é a receitinha de bolo, né? 20% do VCC. Quanto vale o VCC no nosso projeto? 12. Então, vamos lá calcular aqui, ó. A tensão em cima desse resistor vai ser 0,2 vezes 12 volts. Só que vai dar 2,4 volts. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma tensão de 2,4 volts, tá? 20%, tá bom? Se você estivesse trabalhando com 9 volts, daria 1,8. Com 5, daria 1 volt, tá? 20% do VCC. Então, a gente já tem 2,4 volts aqui, tá? Agora ficou fácil, né? Lei de Ohms, né? Qual é o valor da resistência do emissor? RE. RE vai ser a tensão, né? Vamos escrever aqui, ó. Vai ser VRE dividido por IE, que é a corrente aqui que passa pelo emissor, tá? Isso aqui vai ser, então, 2,4 dividido por 5 miliamperes, tá bom? Basta fazer a continha aí, vocês vão chegar num valor de... Deixa eu apagar aqui que eu já fiquei aqui cheio. Aqui embaixo, ó. RE vai ser 480 ohms, tá bom? Agora tem uma questão importante aqui. Esse valor é um valor teórico, tá? Então a tensão aqui é 2,4, a corrente é 5, calculei e cheguei na conclusão que eu tenho que usar um resistor de emissor de 480 ohms. Mas será que existe esse resistor comercialmente? É um valor comercial? Aí então é interessante a gente pesquisar. Eu tenho um vídeo que eu trato disso, das décadas, né? Das séries, tá bom? Então você tem essa série aqui, que é... Deixa eu colocar meu óculos, senão eu não vou enxergar. De 20% dos valores e tem essa outra de 10%, né? E a de 5%, são as mais comuns, né? Aqui dá para a gente ver o valor dos resistores, capacitores, né? Comerciais. Então, o valor é 480 ohms. Vamos considerar a série aqui, ó, de resistores de 10%, tolerância de 10%. Você vai ter 470 e 560, tá? Você pode usar, então, tanto o 470 quanto o 560, se você estiver trabalhando com valores dessa série aqui, porque você não vai ter o 480, né? Tá bom? No nosso exemplo aqui, ele recomenda o uso da 560, que é o que ele tinha lá no laboratório dele, né? Então, comercialmente, você pode usar 560 ohms, tá certo? Você pode usar um resistor de 560 ohms. Naturalmente, que vai diminuir o valor da corrente depois que vai passar por aqui também, porque você aumentou um pouquinho. No final do projeto, a gente vai verificar tudo isso, tá? Então, o resistor de emissor passou a ser 560 ohms. Então, nessa parte aqui que nós estamos trabalhando, nós já temos, então, ó, vou acrescentar aqui, corrente do emissor, 5 miliamperes, né? E tensão que vai no emissor, 2,4 volts, e o valor do resistor do emissor, a gente vai utilizar o valor de 560 ohms. Eu podia ter utilizado, deixa eu mostrar aqui a relação aqui, a década aqui, o de 470 com certeza, né? E se eu estiver trabalhando com resistores aqui de 5%, 4,8, seria ou 510, né? Ou 510, ou 470, tá? Se eu estiver trabalhando com a série de 5%, tá bom? Então, determinamos o valor do VRE, tá? Eu vou agora apagar novamente aqui a nossa telinha, anotem os valores, quem estiver acompanhando, tá?
E depois, se tiver alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários que a gente vai elucidando. Eu vou apagar e já retorno. Isso, já dei uma limpada aqui. Então vamos lá. Agora nós vamos partir para o cálculo, seguindo a receita aqui do livro, né? Livro muito bom, interessante, abrange toda a área aí da eletrônica, eu gostei muito, tá? Nós vamos calcular agora a polarização da base, né? Então nós temos lá, ó, vou desenhar novamente aqui o nosso transistor. Ó, aqui tem o RE, que nós já calculamos. Aqui na base eu vou ter dois resistores, ó. O R1, né? E o R2. Tá bom? Então nós vamos ter que calcular os valores que estão aqui, tá certo? Então nós vamos trabalhar da seguinte forma, seguindo as orientações aqui. Nossa receita, tá? Aqui o RE eu já calculei, né? O RE 560 volts. E a tensão que você tem aqui em cima é 2,4, tá? Então, como é que você calcula isso aqui? O valor do R2, ele pode ser, você pode utilizar um valor aqui, segundo as orientações do autor, de 2 a 20 vezes o valor de RE. Então, ó, R2, você pode fazer ele de 2 vezes, né? Desculpa, de 2 a 20 vezes o valor do RE, tá? Valor do R2, de 2 a 20 vezes o valor do RE. Você vai adotar um valor aqui, tá? Você pega e adota um valor aqui de 2 a 20. No nosso caso, a gente vai adotar o valor de 10, tá? Então, ó, o valor de R2 vai ser 10 vezes o valor de RE, tá certo? O valor de RE que nós vamos utilizar é 560 ohms. 560 ohms. Então, R2 vai ser 5.600 ohms, tá? 5,6 ohms. Tá ok? Aí o que você vai fazer? Vai ver se existe esse valor na escala, né? Comercialmente. Então, voltamos aqui para décadas aqui. Para as séries. Então, nós temos aqui, ó, 5,6K. Então, beleza. Então, existe comercialmente esse valor, 5,6K. Está resolvido, tá? Resolvido, já calculamos o valor do R2. E para calcular o R1 agora, tá? Esse resistor que está aqui em cima. Eu vou apagar aqui do lado, ó. Vamos lá. O R2 aqui, ó, vai ser 5,6 kΩ. Tá? Como é que a gente calcula R1? A gente vai ter que calcular as tensões, tá bom? Então, ó, a tensão aqui, o VBE é 2,4, a tensão aqui, o VB, né? O VE, aqui é o VE, aqui é o VB, desculpe, é 0,7, um transistor de silício, né? Tá bom? 0,7 volts. Qual vai ser o valor dessa tensão aqui, ó? Tá bom? A gente vai trabalhar dessa forma. Então, eu tenho, ó, VB, a tensão da base é igual à tensão do emissor mais o VBE, tá? Então, VB é igual a 2,4 mais 0,7. Tá? Isso vai dar 3,1 volts. Você pode, para facilidade de cálculos, aproximar para 3 volts. Então, a tensão que está aqui em cima do R2 é de VR2 é igual a 3 volts. Está aproximado. Tá bom? Como é que a gente vai achar agora o valor de R1, que é esse resistor aqui, da polarização da base, tá? Seguindo a nossa receitinha aqui. Perdão. Então, nós vamos calcular a associação que está aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? R1 é igual a R2, né? Vezes VCC menos VB
dividido por VB. Tá? Para achar o valor desse resistor, o que eu faço? Eu coloco o valor desse resistor que está aqui, multiplicando a tensão da fonte, 12 volts, tá? Menos VB, que é essa tensão que nós calculamos, né? Tá certo? Dividido pela própria tensão. Então, R1, ó, vai ser 5,6K, que multiplica 12 menos 3, dividido por 3. Tá? O valor de R1, 5,6K, vezes 12 menos 3, dividido por 3. VCC menos VB, dividido por VB. Nós, então, vamos achar o valor de R1. R1, o valor correspondente a ele, pelas contas aqui, é 16,8 quiloohms. Tá? 16,8 quiloohms. Aí o que a gente faz novamente? Vamos procurar um valor comercial, tá? Considerando 10%. 16,8 nós não temos. Tá? Se for 5%, eu tenho 16. Tá? 16K. Se eu estiver trabalhando com 10%, eu vou ter que optar entre 15 ou 18. Tá? 15 ou 18. Então, vamos trabalhar com 5%, que são os valores que ele trabalha aqui no exemplo, tá? Que eu estou seguindo. Então, vai ser 16K. Ele pega o valor de 16,8 e comercialmente aqui nós vamos ter um resistor de 16 quiloohms. Tá bom? Então, olha, praticamente já está calculado aqui os valores, hein? RE, a polarização, né? Polarização. Nós temos RE 560 ohms, R2 5,6K, R1 16K. Importante. Depois, como é um projeto prático isso aqui, ele mesmo salienta isso no livro, a gente tem que otimizar a saída depois. Depois que tiver tudo montado, você vai trabalhar com o valor da R1, né? Faz algumas experiências, aumentando ou diminuindo o valor para otimizar o valor da tensão de saída, tá certo? Agora nós vamos partir para a parte do circuito LC, lembrando que aqui nós temos o indutor e os dois capacitores, né? Tá? Essa parte, então, eu estou encerrando, que é a parte de polarização do transistor, tá certo? Eu vou apagar e já retorno. Olá, pessoal. Então, vamos continuar agora. Agora nós vamos partir para a parte do circuito sintonizado, né? Circuito LC, tá bom? Então, vamos desenhar aqui o circuito, olha. O transistor, tá? Aqui vai o nosso indutor L. E aqui nós temos os dois capacitores, tá bom? C1 e C2, né? Ele apresenta essa parte do projeto trabalhando o indutor como se fosse uma impedância, né? Como não? Ele trabalha com a questão da impedância. Ele chama isso de impedância equivalente, né? A indutância numa determinada frequência, né? Então, ele diz o seguinte aqui na receita dele. A impedância equivalente aqui do circuito pode ser de 5 a 20 vezes o valor de RE, tá? RE é a resistência do emissor, tá? Então, essa impedância aqui vai ser de 5 a 20 vezes o valor do RE. Fica a liberdade aqui do projetista, né? Então, ele põe, ó, impedância equivalente vai ser, por exemplo, a gente vai usar 20 vezes o RE, tá? O RE, qual é o valor do RE que eu pus aqui? 560, tá certo? Isso vai dar 11,2 quiloohms, tá certo? Então, a gente vai projetar essa parte aqui, considerando que essa impedância do circuito é de 11,2K. Ele apresenta também mais uma formulinha aqui,
prática aqui, né, da reatância, tá? Da reatância indutiva, né? Que a fórmula que ele apresenta é que a impedância é igual ao fator Q vezes XL, tá? XL é a reatância, né? Reatância indutiva. E Q é o fator Q da bobina, do enrolamento, do indutor, né? O fator Q também, ele dá uma receita aqui. Ele diz que o Q tem que ser maior que 20, né? Então, o Q dessa bobina deve ser maior que 20, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um Q igual a 20, por exemplo. É um Q comum, que você pode encontrar muitos indutores com esse Q. E a gente depois vai fazer também o projeto do indutor, né? Quando eu projetei o receptor, eu mostrei para vocês como é que a gente podia enrolar, fazer o indutorzinho, né? Então, eu vou continuar aqui essa parte do projeto. A gente vai considerar um valor de Q igual a 20. Tá? Tem que ser maior que 20. Tá? Como eu não tenho o Q desse indutor ainda, eu vou fazer uma estimativa, né? Eu vou estimar, então, que o valor desse Q é 20. Tá? E ele apresenta também uma outra formulinha aqui, que eu vou pôr nesse canto aqui, ó, que o Q do rolamento, eu acho que eu não pus da bobina, né? É a reatância dividido pela resistência. Então tá aqui, ó, o Q da indutância é a reatância indutiva dividido pela resistência do enrolamento, tá? Tá bom? Essa formulinha aqui ele vai usar mais para frente aqui para poder calcular os valores do L, tá? E depois tem os capacitores para a gente trabalhar na frequência de ressonância. Pessoal, eu vou ter que apagar aqui novamente o nosso quadro. O quadro é pequeno. Tá? Considerem esses valores todos que eu coloquei aqui, tá bom? Deixa eu colocar o valor da impedância equivalente, que você vai utilizar aqui no circuito, ó, o Z equivalente, vai ser 11,2 kΩ. Tá? E o Q é 20. Aí eu adotei, você podia botar 30, 40, 50, né? Naturalmente que tem que ser um valor maior que 20. Então nós vamos usar um Q de 20. Deixa eu apagar aqui novamente, continuar aqui as regrinhas do projeto. Tá? Eu estou fazendo passo a passo, porque daí dá para quem estiver acompanhando e parando o vídeo, né? E continuando o projeto. Agora está na hora da gente começar a calcular a indutância, né? O L. A gente vai ter que achar o valor da indutância desse circuito. Tá bom? Então eu já tenho alguns parâmetros, alguns valores. Então vamos lá. O XL, eu tinha colocado a formulinha, né? Eu vou calcular a indutância. Então, eu vou usar a seguinte fórmula. Ó, reatância indutiva é impedância dividido pelo fator de Q. Né? Então eu tenho o que aqui? Olha, eu tenho 11,2 kΩ dividido por 20, que foi o que nós adotamos nesse circuito. Tá? Isso aqui vai me dar um valor de 560 ohms. XL, a reatância indutiva. Tá? A outra fórmula que a gente vai usar aqui, a outra, que é a reatância indutiva, é igual a 2π vezes FL. Tá? Eu tenho essas duas, ó. XL é igual a Z dividido por Q, que é 560, e XL é igual a 2πFL. Tá bom? Eu posso, então, trabalhar com essas fórmulas e chegar aqui na seguinte formulinha. L, indutância, é XL dividido por 2πF. Tá? Vamos substituir os valores. A reatância indutiva, eu já calculei, está aqui, é 560, que é a impedância equivalente dividido pelo fator Q. Pelo Q. Então, aqui eu vou ter 560 dividido por 2π
vezes a frequência de trabalho, que é 10 MHz. Tá? Então, fazendo essas contas, vai ser 2π dividido por 10 vezes 10 a sexta. Tá? Onde eu chego aqui no seguinte valor, eu vou puxar aqui para cima. Tá? É 8,9 vezes 10 a menos 6. Tá? O que eu tenho aqui, o valor da indutância? 8,9 microhenries, tá bom? Então, é 8,9 microhenries. Então, a gente pode aproximar isso aqui, ela é igual a 9 microhenries. Tá bom? Achamos o valor do L, então. Tá? Aqui tem uma observação também, que é importante a gente fazer. Você pode enrolar. Você pode enrolar um indutor, né, de 9 microhenries. E você pode também usar valores comerciais. Tá? Só que valores comerciais você não vai encontrar de 9 microhenries. Tá? Ele sugere, nesse exemplo aqui, que você utilize uma indutância de 10 microhenries. Tá? Ó, uma indutância de 10 microhenries. Tá bom? Então, nós já chegamos na determinação da indutância. A gente vai continuando o projeto aqui. Tá? Agora, falta o quê? Falta calcular, deixa eu colocar isso para cá, ó. Falta calcular os capacitores, tá? Os capacitores do nosso circuito LC. Deixa eu colocar a indutância aqui embaixo, ó. O L é igual a 10, né? Se for usar no valor comercial, é 10 microhenries, ou 9 microhenries, tá? Vamos partir, então, agora para a determinação do capacitor, dos capacitores, tá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui em cima, ó. Eu vou botar aqui 10 microhenries. São valores aproximados, né? Tá? Depois que monta o circuito, você ajusta. Bom, vamos lá. Para isso, para determinar o circuito LC, a gente vai trabalhar com o quê? Vocês estão lembrados como que funciona, né? Eu tenho lá a bobina e tenho dois capacitores, ó. C1 e C2, e o L, tá? E aqui, ó, você tem um capacitor total, tá? Que é um capacitor total, o valor dessa série aqui de capacitores, tá bom? Para você calcular o valor desse CT, capacitor total, o valor da capacitância total, já foi dado, mas vou pôr de novo aqui, ó. CT é igual a C1 vezes C2, dividido por C1 mais C2, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que vai ser a frequência de ressonância desse conjunto. A frequência de ressonância desse conjunto, ó, é 1 sobre 2π raiz de LCT. Tá aqui, ó. Tá bom? A frequência, essa formulinha é conhecida, né? Eu usei ela quando eu fiz o receptor para determinar os indutores do amplificador de radiofrequência, também do oscilador local, né? Você tem essa formulinha naquele aplicativo, né? Tá? Facilita o cálculo, não precisa fazer na mão, aqui é só chegar lá com os valores e ele já te dá o resultado, né? Tá? Então, a gente vai mexer nessa formulinha aqui, porque o valor da frequência eu tenho, ó, 10 MHz, tá? O valor da indutância eu também tenho 10 microhenries. Eu quero achar o capacitor, tá? Esse capacitor aqui, o valor total dele, né? Tá bom? Então a gente vai mexer nessa fórmula, vamos tirar o CT de dentro da raiz, né? Tá? E essa formulinha vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. Vai ficar capacitância total é igual a 1 dividido por 2π frequência ao quadrado vezes L. Tá? Eu peguei aquela formulinha e rearranjei ela. A intenção não é entrar em detalhes aqui, nada disso, né? Quanto mais prático, melhor. Embora o vídeo hoje esteja bastante teórico,
mas é só para passar a receitinha aqui do projeto. 6,28 é 2π, né? Vezes 10 elevado a 10 à sexta, que é a frequência, né, de 10 MHz ao quadrado, né, vezes, aí não vou ter espaço, vou anotar aqui embaixo, ó, 8,9 vezes 10 a menos 6, que é o valor da indutância, aquela indutância original que nós calculamos, tá bom? Não se esqueçam, é aquela indutância original. Aí nós vamos chegar aqui no valor, ó, que valor vai ser esse? 28,5 vezes 10 a menos 6. O que vai dar, então, 28,5 picofarads. Tá bom? Então, esse é o valor da capacitância total. Esses dois capacitores aqui, ó, ligados em série, o valor dele vai ser de 28,5 picofarads. E com uma indutância de 8,9, né, microhenries, você vai chegar na frequência de 10 MHz. Tá bom, gente? Eu tenho, então, o valor da capacitância total. Essa aqui. Eu preciso achar agora C1 e C2. Tá certo? Existe uma proporção, tá bom? Uma proporção. A receitinha aqui dele, ele dá pra gente com uma proporção. Deixa eu apagar aqui, para continuar no projeto aqui. Tá meio longo o vídeo hoje, né? Mas a intenção era essa. Depois a gente monta o circuito, fica mais tranquilo aqui para a gente fazer experiências, né? Então ele disse o seguinte, existe uma regrinha também para a proporção entre os capacitores. Olha, a proporção entre C1 e C2, o valor desse capacitor e desse outro aqui, tem que estar na faixa de 1 a 10. Tá? É a regrinha do projeto aqui. Vocês perceberam, né, que são várias regrinhas, né, que você vai adotando e vai fazendo o circuito, vai fazendo o projeto do circuito, né. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai utilizar, né, vamos adotar, vou pôr assim, adotar a relação C1, C2 igual a 5, tá? Então, que relação que eu vou tirar daqui, ó? C1 dividido por C2 é igual a 5, a relação, tá? Podia ser entre 1 e 10. Estou fazendo que ela vale 5. Então, eu chego aqui que C1 é igual a 5 vezes C2. Isso aqui é importante, tá bom? Esse valor é importante porque a gente vai adicionar ele agora na formulinha, naquela formulinha de associação de capacitores. Tá bom? Ó, já anotaram os valores aqui, né? Seguindo com o nosso vídeo, eu vou substituir agora naquela fórmula. Então vamos lá, olha, vamos ver se eu tenho espaço aqui ainda para fazer aqui em cima, ó. Vamos ver se tem um espaço para a gente fazer aqui, ó. A formulinha é CT, capacitância total, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, tá? Mexendo aqui nessa fórmula, tá? Mexendo nessa relação e substituindo C1, né, por essa relação de 5C2, então ele tem C1, você vai colocar 5C2, né, e vai rearranjar essa fórmula aqui. Então a gente vai ter que a capacitância total vai ser 5C2 dividido por 6, ó, tá bom? Basta você substituir aqui esse valor de C1 aqui na fórmula, você vai ficar só com CT e C2, que é essa relação que está aqui, tá certo? E agora o que a gente vai fazer então? Nós vamos achar o valor de C2 e depois nós vamos achar o valor de C1, tá certo? Então vamos lá, eu vou apagar aqui embaixo, para ter espaço aqui para a gente poder trabalhar, e vou manter aqui o circuitinho aqui para a gente lembrar o que a gente está fazendo. Dessa fórmula eu vou isolar C2, então eu vou ter C2 é igual 6CT, multipliquei o 6 aqui, né? Dividido por 5.
tá? É só fazer as devidas substituições agora. Vamos lá. 6 vezes o CT, qual é o valor do CT, da capacitância total? Acabei de calcular agora há pouco, né? É 28,5 picofarads. 28,5 picofarads. Dividido por 5, tá? Essa relação aqui vai te dar 34,2 picofarads. 34,2 picofarads. Então eu já tenho C2, ó. C2 é 34,2 picofarads. Esse capacitor aqui de baixo. Tá certo? Já localizamos, já encontramos esse valor. Precisa ver se você vai achar esse valor, né? Mas a gente vai utilizar esse valor teórico e depois a gente vai alterar os valores dos capacitores de acordo com os valores comerciais, né? Tá faltando o que agora? Achar o C1, tá? O C1 também, você pode pegar aquela fórmula geral aqui, trabalhar nela, né? E vai chegar na seguinte conclusão, ó. C1 é igual CT, capacitância total, vezes C2, dividido por C2 menos CT. Tá? Então, nós temos uma fórmula aqui, que eu tenho C1 de um lado, CT, que é a capacitância total, e C2. Agora está fácil, né? Porque eu já tenho o valor de CT, já tenho o valor de C2, que foi calculado aqui também. Então, a gente vai substituir os valores, olha, 28,5 vezes 34,2, né? Dividido por 34,2 menos 28,5. Tá bom? Fazendo aqui os cálculos, a gente chega em 171 picofarad. Tá? Então, eu também, nesse momento, encontrei o valor desse capacitor aqui. Então, a gente vai agora procurar comercialmente, né? O que a gente tem? 34,2. Eu não tenho 34,2, mas eu tenho aqui, se for 10%, na série de 10%, eu tenho 33. Está aqui. Né? Mesmo na série de 5%, olha, eu tenho 33. Então, a gente pode usar esse capacitor, o valor de 33 picofarads, valores comerciais. Eu vou pôr aqui do lado, ó, 33 picofarads, tá? E o 171, que é o valor de C1. 171, eu também não vou ter, né? Reparem aqui, de 1,5 vai para 1,8 na série de 10%, a E12, ou de 1,6 também vai para 1,8. Então, a gente pode pegar aqui 1,8, que é 180 picofarads. Aqui também, 10% ou 5%, 180. Então, a gente vai usar o capacitor aqui comercial, o valor de C1 é igual a 180 picofarads. Tá? Então, nós chegamos agora em todos os valores, praticamente, né? Em todos os valores do nosso circuito. Tá bom? Deixa eu substituir. Eu vou apagar aqui o que está aqui na tela. Seria interessante que a pessoa que tiver interesse dá um print, né, na telinha e depois transcreve com uma folha, né? Eu vou apagar aqui, ó. O que a gente vai ter aqui, então, ó. Vou montar o circuito inteiro. Pera aí. Vamos montar agora o circuito inteiro aqui, que vai ficar mais fácil. O projeto está pronto, tá? Chegamos finalmente ao nosso projeto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu desenho menorzinho. Eu sou um pouco exagerado para desenhar aqui, me atrapalha um pouco. Ó, eu tenho aqui um indutor. Aqui eu tenho, ó, C1, C2, C1, C2. Aqui eu tenho um resistor de emissor. Aqui eu tenho o divisor de tensão, de polarização da base. Tá? Tá aqui. O circuito é isso aqui. Isso aqui vai para o positivo, né? Tá aqui, ó. Trabalhamos com 12 volts.
tá? O valor de C1 está aqui embaixo, ó. Eu vou até apagar isso aqui, peraí. Em vez de pôr C1, C2, essa aqui nós temos uma realimentação, né? A saída é aqui, ó. Alt. Esse capacitor de cima aqui é o C1, tá? Então, é 180 picofarads. Aqui embaixo é o C2, 33 picofarads, tá? O indutor, nós chegamos a calcular ele, dava 9 picofarads, e se você for utilizar um comercial, você pode usar um de 10, tá? Eu vou botar 10 microfarads, mas nós trabalhamos com 8.9, né? 8.9, 9 microfarads, né? Se você for enrolar. Se for procurar um indutorzinho comercial, vai ser de 10 microhenries. Tá bom? Então nós já temos aí aqui o circuito sintonizado já calculado. A resistência do emissor, 560 ohms, né? A R1, R2, né? R2 nós calculamos aqui 5,6, né? 5,6 ohms, quilo-ohms, desculpe. E R1 aqui, nós temos 16K. E o transistor é o transistor 2N3904. Está feito o projeto, tá? Então, projetamos aqui um circuito de um oscilador Kopff, né? Na frequência de 10 MHz, tá bom? Onde todos os valores foram calculados de acordo com essa regrinha prática aqui, tá bom, pessoal? Para encerrar, o que vai acontecer aqui é o seguinte: se você montar esse circuito do jeito que está aqui, você não vai chegar na frequência de 10 MHz, tá? Você não vai chegar. Por quê? Porque você substituiu os valores por valores comerciais, tá bom? Você trocou os valores dos resistores, não foi o teórico, foi o comercial. Então, ele vai dar uma pequena diferença, tá? Vai dar uma pequena diferença. Como é que você pode calcular isso? É só fazer novamente os cálculos. A capacitância total aqui, usando aquela formulinha, né? 1 sobre 2π raiz de LC, tá? Você vai colocar na fórmula o valor da indutância comercial, o valor que você colocou, ou que você projetou a bobininha, né? O indutor, o valor da capacitância total, tá? E para calcular esse valor, você usa aquela fórmula, CT é igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, tá bom? Você usa essa formulinha aqui. Então, você vai ter 180 vezes 33, 180 mais 33. Fazendo isso, você vai chegar numa capacitância total aqui de 27,9 picofarads. Já deu um valor menor do que aquele que a gente tinha calculado. E você vai ter uma indutância também de 10 microhenries. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a formulinha, 1 sobre 2π, cadê a fórmula? Eu não pus, né? A frequência de ressonância, 1 sobre 2π raiz de LC, né? Todo mundo já conhece a formulinha. Substitua os valores agora, os reais, né? Os valores reais que você tem. O L, 10 microhenries, o capacitor total aqui é 27,9, né? E se você fizer todos esses cálculos, você vai chegar na frequência de ressonância de 9,533 MHz. Então, reparem bem. Nós calculamos para 10, chegamos na frequência de 9.500. Tá? Bem próxima. Tá? O que você vai ter que fazer? Ajustar o valor dos capacitores. Tá bom? Que é o mais fácil. Na indutância não dá para mexer muito, capacitor dá.
Você pode substituir valores, trocando os valores, aumentando ou diminuindo, ou pode pôr um pequeno trimmer também, né? Um trimmer que você vai e ajusta, tá? Não pode mudar muito o valor total do conjunto, mas pôr um pequeno trimmer você faz o circuito oscilar exatamente na frequência que você desejava, tá bom? Desculpem o tamanho do vídeo, mas a intenção era passar realmente esse método de cálculo aqui do oscilador Coates. Então, é uma regrinha muito simples, né? Prática, sem muito mistério, né? Aqui está o original que eu mostrei para vocês, está tudo em inglês. E a gente vai seguindo aqui as orientações, então fica fácil, tá? Não é complicado a gente fazer. Espero que seja útil para todo mundo que está acompanhando aí, pelo menos quem tem interesse, né, em radiofrequência e queira projetar um circuito oscilador, né? Lembrando que a frequência máxima de trabalho é em torno de 30 MHz, né? Dentro da faixa de onda curtas aí, do radioamadorismo. Tá bom, gente? Um abraço para todos, então. Muito obrigado aí por estarem acompanhando, tá? E o próximo vídeo a gente vai montar esse circuito que está aqui, tá bom? Vamos montar o circuito que está aqui. Na realidade, eu vou pegar componentes aproximados, né? E vamos montar e vamos medir a frequência dele. Um abraço para todos, de PY2 Eco India Oscar.